divertir, porque eu sei que tem as partes cômicas, como por exemplo, ela xingando uma velha chata ali, e a atual mãe dela agora, a mãe adotiva, rindo, porque ela também não gosta dessa mulher, só que conseguiram pegar muito bem essa essência da garotinha e jogar no anime pra ficar super divertido e cômico, e com uma narração da história muito legal também. Não é pouco, tá com uma nota quase de 8, e ainda que recebeu uma dublagem em português BR, mais atrasadinho que ela tá vindo. Silver Pocket é um anime que provém de um jogo e fala sobre um garoto que vai para uma ilha onde sua falecida avó morava e lá encontra e tem contato com algumas garotas. Não necessariamente é um contato romântico, algumas é envolto em algum mistério e por aí vai. E como isso daqui é um slice of life que provém de um jogo, eu já fiquei. Sei não, geralmente anime que provém direto de jogo não costuma dar tão bom assim. Porém, isso me lembra muito Angel Beats e Charlotte. Só que obviamente sem os poderes, porque a aura é muito semelhante a esses outros dois animes e os personagens, alguns deles chegam a ser quase iguais. Isso que eu não sou lá um grande fã de Slice of Life, só que esse aqui tá muito bonito, com uma narrativa até bem gostosinha de se acompanhar e que ainda pode ter um mini mistériozinho por trás de tudo. Agora, quando eu vi o trailer do anime Moonrise, eu já achei super legal. Ele está trazendo esse tema espacial, misturado com poderes, ação. Só que eu não sabia que teria tanta treta assim. E o mais legal é que o CGI que foi usado, ele está muito bem colocado. E não é pra menos, né? Porque o diretor é o mesmo da segunda e terceira temporada do Shingeki no Kyojin. A ilustradora dos personagens é a mesma autora do Fullmetal Alchemist, e também ainda foi feito pelo Book Studio, que é o mesmo do Vinland Saga, sobre o garoto filho adotivo de um casal que são o dono de uma das maiores empresas da Terra e de certa forma controla o tráfego das coisas que vão da Terra para a Lua, sendo que os dois estão em guerras porque no passado tudo que era lixo, químico, bandido e gente ruim foi tudo enviado para a Lua e por isso criou uma sociedade marginalizada e injustiçada com o passar do tempo. Nisso, a Terra sofre um ataque terrorista que leva muito talento de base e faz com que o garoto busque vingança participando agora do exército da Terra e indo até a Lua para achar o culpado. E além disso tudo está incrivelmente bonito, as cenas de ação estão muito bem desenvolvidas, a questão da animação é empolgante. Eu realmente não esperava toda essa qualidade de beleza visual aqui. A única coisa que seria um pouquinho mais um pouco negativo, e acredito que desagradou muita gente, é que a história ela não é reta. Ela conta o tempo passado, depois ela vai para o futuro, conta o que está acontecendo agora, vai para outro personagem, então isso acaba virando um pouquinho confuso. Vigilante, Boku no Hero e Heroes, esse que eu comecei assistindo e não gostei, continuei vendo e passei a gostar. Se passei no mesmo mundo do Boku no Hero Academia, porém anos antes do próprio Midori, onde um garoto que tem um poder bem bobinho, aparentemente inútil para ser menor, tem um maior desejo suruim e ao se juntar com outros dois usuários de poderes inúteis, eles começam a atuar como heróis ilegais sem a devida permissão, ajudando as pessoas de vários modos, porém se metendo em uma treta muito maior, porque uma droga que aumenta o poder das pessoas começou a circular desenfreadamente dentre os vilões e aparecem por todos os lados. Pois bem, eu já comecei esse momento até porque ele é uma história no mundo do Boku no Hero, só que ele não estava parecendo que ele contar literalmente as coisas do mundo do Boku no Hero. Só parecia que ia ser uma historinha mais medíocre do mesmo universo. Até que começa a aparecer o Erase, o All Might, tem a Nami agora também que aparece de relance, e o passado de alguns vilões e outros personagens que se colidem com a história desse garoto. E não é que ficou muito legal ver esses personagens aqui que são mais básicos, porque nem os próprios vilões têm poderes tão grandes, os poderes deles são mais tranquilinhos, mais básicos mesmo, não tem nada, nossa, que grandioso, que avassalador. E os próprios heróis também são mais basicões, e que se sobressai pela criatividade de como elas vão ser usadas, dando ações e momentos de clímax menores, se distanciando um pouquinho da obra original e ainda assim sendo super agradável. Agora, um anime chinês que esse vai estar só no áudio original mesmo, legendado, em sites não oficiais que você vai poder encontrar, é o Super Cube, onde um estudante universitário que depois de se meter numa treta com o líder de uma gangue acaba caindo num rio, quase se afogando, só que descobrindo um cubo estranho que lhe concedeu poderes. Aí ele é teletransportado para uma outra dimensão e uma voz começa a explicar para ele o que ele pode fazer com esse poder e por que está recebendo isso. Depois vai tendo toda aquela evolução do personagem, ficando mais forte, tendo um crescimento na própria personalidade dele, onde ao longo da obra ele vai tendo várias e várias lutas e missões para salvar uma garota
grande paixão que foi sequestrada e levada para um lugar sobrenatural. E o grande ponto de surpresa dessa obra daqui são as lutas. Não todas, mais especificamente umas 2 a 3 ali, principalmente a primeira do primeiro episódio, que tá muito bem feita, a qualidade dela é muito superior. Tem muita dinâmica neles também, usando as movimentações da emoção a mais na coisa toda. E por incrível que pareça, esse foi um dos raros Donghua que não me causou tanta estranheza, seja na animação, quanto na dublagem, já que o áudio é original. Os dois únicos pontos que eu vi mais problemáticos aqui é tanto a história ser mais vazia, mais bobinha, não tem muito a oferecer além dessas cenas de ação lindíssimas, que são umas 2 ou 3, e a outra questão é que, fora essas 2 ou 3 lutas, o restante da animação acaba decaindo muito, tanto que em algumas outras cenas de lutas menores, a animação também não é tão boa assim. Ainda assim, vale a pena dar uma conferida, principalmente por conta dessas partes de ação, e como os episódios são mais curtos, essas cenas são um pouco mais constantes. E ainda nos que me surpreenderam, só que um pouquinho, a gente tem o Kanpeki Sugite, que é aquele anime que passou mais desapercebido de muita gente. Ele é mais lightzinho, ele é pra ter aquele romancezinho, embora o romance seja quase inexistente no início dele, pelo menos. Sobre uma garota que é uma das 2 santas do reino, tendo como papel principal proteger o povo com magia de luz, fazer magia de chuva, criar remédio, e por ter passado a vida toda só estudando para isso, ela acabou perdendo o seu lado sentimental, ela não sabe mais sorrir nem nada. Por isso todos a rotulam como snob e até o príncipe a vende para o reino vizinho. Em vez de tratá-la da mesma forma, ou pior que antes, eles adoram a coitada, mimam ela e ainda falam para trabalhar menos, enquanto todos ficam espantados com o tamanho poder que ela possui e seu antigo reino começa a cair na desgraça. Esse cara já de um anime mais basicão, que mais mediano, muita gente não tem muito mais eu não acreditava que ia ser grande coisa. Mas tá com uma qualidade bacaninha, narrativa, tá legal, ele não se perde em bobagem. E pra quem curte um romance leve, com uma magiazinha aqui e outra ali, vale muito a pena. Agora, aqueles que realmente foram as maiores surpresas pra mim nessa temporada foi, por exemplo, o anime Cube Hero X, que pelas PDs eu já via que ele tava lindíssimo. Mas tem muito mais do que isso. Onde nenhum dos heróis tem seus poderes baseados na quantidade de confiança que o povo tem neles e os seus poderes também são baseados no que as pessoas pensam sobre. É tipo se você fosse um corredor e as pessoas, o povo, ia confiar que você fosse correr muito, mas você viraria tipo um flash. Mais ou menos isso. Nisso tem um campeonato para decidir quem é o mais forte e o melhor herói de todos. Até aí tudo bem, está com uma cena bonita, a história seria basicamente semelhante àquele Ragnarok que a gente tem os deuses contra os humanos, que teria bastante ação, só que seria só isso. Só que não, já de início tratado, herói tem todo uma história por trás, como ele se tornou um, como chegou até o campeonato, a gente começa a ver que todos eles têm peso de querer ganhar, que tem seus dilemas, dificuldades, a história dá uma esbarrada na do outro e vários mistérios por trás de tudo. E essa história